Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quiero conversar un poquitito con ustedes sobre la virtud de la laboriosidad. Y bueno, la idea del tema viene de mis alumnos, de mis cursos de ética empresarial, y ese es uno de los temas que nosotros estamos tratando en la segunda unidad de nuestro programa. Y bueno, nada mejor que hablar sobre esta virtud que es una virtud central em la vida de aqueles que buscam trabalhar com excelência. Sim, porque sempre que converso com meus alunos em meus cursos, trato de apresentar a distinção, a diferença entre ser profissional e ser um profissional de excelência. E aí há uma diferença importante, porque profissional todos somos, verdade? Agora, um profissional de excelência é aquele que tem não somente o domínio do conhecimento técnico, como uma formação moral, que reconhece os direitos de los demás, que reconhece a dignidade do outro, que sabe trabalhar em equipo, que reconhece o valor de cada pessoa. Bueno, e com todo isso, nós entramos no tema da virtude da laboriosidade, que é uma virtude característica do trabalho. Em seu sentido amplo, inclui todo o que implica trabalhar bem. É uma virtude que implica trabalhar com o que haria uma pessoa virtuosa. Isso é, evitando os extremos, um por defeito e outro por excesso. Então, hablemos um pouquitito sobre o efeito e o excesso com relação à virtude da laboriosidade. Quando nós falamos por defeito, a laboriosidade se opõe à ociosidade, que pode ser entendida como a atitude de quem reúne o trabalho evitando voluntariamente desempenhar atividades produtivas. Claro que uno não pode confundir ociosidade com não ter um emprego e estar trabalhando para consegui-lo. A vida não é fácil. Tampouco a jubilação, em la que uno se ocupa generalmente com tarefas de algum modo provechosas depois de toda uma vida trabalhando. Por outro lado, quando falamos sobre o excesso, a laboriosidade se opõe ao ativismo. E que vem a ser o ativismo? Pode ser entendido como a dedicação desmesurada ou desmedida ao trabalho, descuidando de outras ocupações fundamentais. E creio que você já sabe de onde vou chegar. Exemplo, as pessoas que trabalham muito e deixam de lado a atenção à família, o cuidado de sua saúde e também sua relação com Deus. Também, ao falar sobre a virtude da laboriosidade, devemos mencionar o trabalho com constância, intensidade e ordem. Claro, quando falamos sobre esta virtude central em la vida del trabajador que busca el trabajar bien, esta virtude nos leva a que trabalhemos com exigência e intensidade e a aplicar-nos assiduamente ao trabalho buscando eficiência. Também exige trabalhar com constância. Isso quer dizer que devemos organizar nosso tempo para desenvolver nossas atividades em los espaços que correspondem, sem cair em excessos. Uns dias a full e outros de total ociosidade. Que podamos ir trabalhando pouquito a pouquito todos os dias. Evitar também a procrastinação. ¿Verdad? Trabajamos con las fechas, dejamos todo para el día anterior y nos colapsamos. Y finalmente, cuando hablamos sobre el orden, en el orden una de las características más importantes que debemos mencionar es la puntualidad. La persona que posee la virtud de la laboriosidad es una persona puntual. Acudir a las citas a la hora prevista, ou melhor, um pouco antes, melhor aún, e cumprir com os plazos de entrega de los proyectos en los que estés involucrado. Não se pode olvidar de outra dimensão da laboriosidade, que é ter a preocupação continuada por melhorar suas competências profissionais. Para trabalhar bem, nós necessitamos ser competentes, estar bem preparados, estudar, observar, planificar e executar. Não existe isso de entrar em uma empresa, começar a trabalhar e, filo, não necessito mais estudar, vou fazer o mesmo todos os dias. Não, isso é chegar à mediocridade. E, finalmente, devemos entender a importância do bom uso de los recursos, que é uma parte fundamental del trabalhar bem, ser austero en el trabajo.
O sea, utilizar los materiales necesarios para cada actividad, sin excesos, sin gastos innecesarios. O mismo la tentación de la ostentación de la posición que ocupas en la empresa. El pensar sobre el buen uso de los recursos también pasa por tener una conciencia ecológica. Tratar de buscar evitar al máximo la contaminación y reciclar o por lo menos facilitar el reciclaje de productos que produzcas. Bueno, en el fin del día el trabajar bien es el resultado de todo un proceso de crecimiento personal, un proceso de crecimiento profesional, de conocimiento técnico, de formación moral. Y dentro de este crecimiento encontramos la virtud de la laboriosidad, que conecta todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida personal en la adquisición de virtudes cardinales o fundamentales, como la virtud de la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Y por otro lado, llegamos a las virtudes propias del trabajo, que es una herramienta fundamental para nuestro desarrollo como personas. Te dejo un gran abrazo, ojalá le haya servido este video. Creo que la batería se acabó en nuestro saludo. Entonces, un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídese, chao.